Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Doutor Enio aqui representando o Ministério Público, caríssimos servidores da nossa Corte de Contas, senhoras e senhores telespectadores das nossas mais diversas redes de comunicação social. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2024, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Em seguida, foi lida em primeira leitura a proposta de resolução normativa que institui o Manual de Auditoria Governamental de iniciativa da presidência. Na hora do expediente, a presidência parabenizou aos professores pelo seu dia. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra facultada, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 8918/2024, representação retirada de pauta para que sejam feitos ajustes. Neste momento, a presidência informa o adiamento da pauta do conselheiro Anselmo Brito e da conselheira Maria Cleide. Em seguida, fez menção aos estudantes de direito presentes na sessão. Por fim, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo contestação nem impugnação, considero-a aprovada. Eu solicito à comissão de plenário que proceda à segunda leitura da resolução. Proposta de resolução normativa de iniciativa da presidência institui o Manual de Auditoria Governamental do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Lida em segunda leitura. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, conselheiro Otávio Lessa. Não tem pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutor Enio, do Ministério Público de Contas, que oficia nesta corte. Eu tenho a relatar, presidente, de início, são 2 processos que foram adiados da semana passada, tá, para o dia de hoje. Eu trago primeiramente o processo TC de número 8422 de 2023, que trata da prestação de contas de governo do município de Coité do Noia, durante o exercício financeiro 2022, sob a gestão do senhor Bueno Higino de Souza Silva. Os autos foram inicialmente submetidos à análise da Diretoria Técnica, a DEFAFON, que elaborou o relatório de número 63/2024, manifestando-se pela regularidade das contas com ressalvas, em virtude de algumas irregularidades. Na sequência, emitiu o despacho 250/2024, citando o gestor para se manifestar acerca dos achados expostos no referido relatório. Após apresentar a defesa por parte do gestor, os autos foram reanalisados pela diretoria técnica, que elaborou o novo relatório de número 96/2024, manifestando-se conclusivamente pela regularidade das contas com ressalva. Tendo em vista que, apesar de sanadas algumas irregularidades, outras ainda persistiram, tais como a ausência do balanço orçamentário, parecer de controle interno com pouca profundidade, excesso de gasto com pessoal do Poder Executivo. Posteriormente, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que elaborou o parecer de número 1696/2024, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, apesar da existência de apontamentos que necessitam ser superados nas futuras prestações de contas. Esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, a manifestação do Ministério Público seguiu
foi dada nos autos por intermédio do parecer 1696 de 2024, seguindo os apontamentos feitos pela unidade técnica, considerando uma série de melhorias que precisam ser adotadas na gestão, em especial a adequação do sistema de controle interno, que não atende os parâmetros estabelecidos por esse tribunal, mas considerando o contexto geral da gestão e as informações trazidas, a manifestação foi pela regularidade com ressalvas. Também houve o levantamento da preliminar quanto a irregularidades na manifestação da unidade técnica por não ter havido o atendimento completo ou a decisão do Supremo quanto à necessidade de que a titular da unidade técnica seja servidor efetivo do Tribunal de Contas, componente da carreira de controle externo. Entretanto, esse tribunal já vem superando essa preliminar em outras prestações de contas. Em razão disso, acompanhando o pronunciamento da unidade técnica, incluindo uma série de recomendações e determinações para correção nos exercícios subsequentes, a manifestação do Ministério Público é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas do governo municipal no exercício 2022. A relatora, por favor. Então, presidente, nesse momento eu passo a análise. De início, verificamos que o ente não cumpriu integralmente com os requisitos elencados no artigo 48 da LRF. Enfatiza-se, então, para que haja o cumprimento do ente, para que nas futuras prestações, ele ou quem houver a substituí-lo mantenha o portal da transparência atualizado, bem como realize as audiências públicas em seu devido prazo. Em seguida, vislumbramos que o município apresentou o parecer do controle interno sem abordar todos os itens exigidos na Instrução Normativa 3 de 2011. Portanto, recomendamos que nas futuras prestações de contas o relatório seja enviado e que seja elaborado de forma detalhada, cumprindo os requisitos mínimos estabelecidos no referido normativo. Quanto à análise dos instrumentos de planejamento de programação, o PPA, LDO e a LOA, foram devidamente encaminhados em consonância com a Constituição Legal. Especificamente no tocante à LOA, o ente estimou receitas e fixou despesas no montante de aproximadamente R$ 47,4 milhões, bem como obedeceu o princípio orçamentário da exclusividade no referido instrumento. Na análise orçamentária, identificamos que a receita arrecadada em relação à receita orçada foi de 22,87% superior, isto é, quase 10,8 milhões de reais, o que indica excesso de arrecadação. Ainda no balanço orçamentário, ao confrontar a receita arrecadada com a despesa realizada, observamos um resultado orçamentário deficitário, que foi no montante de aproximadamente R$ 1.237.000. Reiteramos um achado consistente de outras análises, que é a de que, assim como a maior parte dos municípios alagoanos, também do Brasil, existe forte dependência de transferências de recursos da União e do Estado. Nessa análise, verificamos que 95,68% das receitas foram provenientes de tais transferências, razão pela qual recomendamos buscar novas alternativas para diversificar a fonte de receitas do município. No tocante à abertura dos créditos adicionais, destacamos que o ente não os abriu em total conformidade com o previsto na LOA. Destaca-se que o ente abriu créditos suplementares no montante de aproximadamente R$ 33,6 milhões de reais, dos quais aproximadamente R$ 2.956.000 foi aberto por superávit financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior foi cerca de R$ 23.352.000. Portanto, o ente abriu crédito suplementar em conformidade. Aproximadamente R$ 14.361.000 aberto por excesso de arrecadação, embora o ente tenha atingido excesso de arrecadação no exercício de 2022. Esse excesso foi no montante de aproximadamente R$ 10.837.000. Portanto, o ente abriu crédito suplementar
descobrindo o previsto na lei, isto é, sem lastro orçamentário, e aproximadamente 16 milhões e 290 mil reais aberto por anulação, isto é, 34,38% da receita prevista, uma vez que o limite autorizado era de 20%, isto é, quase 9 milhões e 480 mil reais. Destaque-se que o ente abriu crédito suplementar também descumprindo a referida lei orçamentária. Em relação à abertura de crédito suplementar por anulação, o gestor alegou em sua justificativa que uma lei aprovada em 22 de abril de 2022, de número 441/2022, veio autorizar mais de 20% para o ano de 2022, portanto, o limite total de 40% autorizado. Recomendamos que o ente encaminhe as leis autorizativas para abertura de créditos adicionais, publicadas posteriormente à LOA. No tocante à análise financeira, o resultado da execução financeira foi negativa em pouco mais de R$ 1.600.000. Isso representa uma diminuição patrimonial, somada ao saldo financeiro do exercício anterior, que era de mais de R$ 26.800.000. Gerou um saldo no valor de R$ 25.212.000 para o exercício seguinte. Destaque-se que o saldo para saldo para o exercício seguinte, fecha aspas, do balanço financeiro e o valor apresentado na cota caixa e equivalente de caixa do balanço patrimonial são compatíveis. Na análise patrimonial, o ente indicou um montante de aproximadamente R$ 25.212.000 em caixa e equivalentes. No entanto, os extratos bancários apresentados atingem um montante de aproximadamente R$ 25.390.000, apresentando divergência de quase R$ 180.000. Em relação à análise de demonstração das variações patrimoniais, identificamos que um resultado patrimonial negativo no valor de aproximadamente R$ 93 milhões. Ressalta-se que o exercício anterior, em 2021, o ente havia alcançado um resultado patrimonial positivo de aproximadamente R$ 3.385.000. O gestor havia destacado na prestação de contas um ajuste diminutivo para adequação das provisões matemáticas previdenciárias. De acordo com o cálculo autorial, a pensa nessa prestação de contas, em 2022, no montante de R$ 128.560.000, o que justificaria uma variação extremamente significativa no resultado patrimonial entre os dois exercícios. Ressalta-se que, apesar dos esforços empregados pela equipe técnica deste gabinete, não foram encontrado cálculo autorial algum na prestação de contas. Em relação aos limites constitucionais, na educação, identificamos que o ente aplicou o correspondente a 32,38%, cumprindo o estabelecido em lei. Também cumpriu estabelecido em relação ao percentual mínimo do Fundeb, aplicando o correspondente a 70,74% da receita recebida. O ente cumpriu os percentuais exigidos por lei em relação ao VAT, dos recursos recebidos em complementação da União da modalidade VAT, foi aplicado um total de 61,42%. Para a área de educação infantil, em relação às despesas de capital, foi aplicado um total de 20,42% na complementação do VAT. Na saúde, em nossa análise, identificamos que o ente aplicou o correspondente a 22,62%, cumprindo assim o estabelecido em lei. Em relação ao repasse do 10º para a respectiva Câmara Municipal, o ente cumpriu o estabelecido em lei, destinar um montante acima do previsto na LOA
e abaixo do limite de 7% previsto pela Constituição para o seu quantitativo de habitantes. Quanto à dívida consolidada, em nossa análise, identificamos que o ente atingiu o percentual de 13,62% negativos da receita corrente líquida. Portanto, cumpriu com o legalmente previsto. Em relação à despesa com pessoal, o ente descumpriu um dos limites estabelecidos em lei. Para a despesa com pessoal do Poder Executivo, o ente destinou 61,99% da receita corrente líquida, portanto, descumprindo o limite legal de 54%. Para as despesas com pessoal do Poder Legislativo, o ente destinou para as despesas com pessoal do Poder Legislativo, o ente destinou 1,75% da receita corrente líquida, cumprindo o estabelecido em lei, que é de 6%, de até 6%. Por fim, constatamos que o município de Coité do Noia não alcançou as metas do exercício de 2022 estabelecidos na LDO. Considerando as situações evidenciadas e a competência pedagógica deste tribunal, alertamos a municipalidade sobre as providências concernentes à boa e regular administração dos recursos e gerência do patrimônio público, que, além de algumas recomendações já mencionadas, observe ainda a necessidade de, primeiro, envio em sua completude dos documentos que devem compor as prestações de contas, estabelecer um percentual de abertura de créditos adicionais suplementares de acordo com o planejamento eficiente, em meu entendimento, de até 30%, realizar as transmissões de dados ao CIOP e CIOPs dentro do prazo, uma vez que o envio é de 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Passo nesse momento ao voto, conselheiros, presidente. Da análise levada a efeito dos presentes autos, que trata da prestação de contas de governo do senhor Bueno Higino de Souza Silva, gestor do município de Coité do Noia, durante o exercício financeiro de 2022, para fins de emissão de parecer prévio. Após análise técnica, recomenda-se a atual gestão, ou a quem vier sucedê-la, para que não cometa as irregularidades ora verificadas. Com fundamento no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, além de outros que norteiam a administração pública, entendo que as irregularidades apresentadas neste parecer não possuem o código de reprovar as contas. Sendo assim, apresento o voto no sentido de que o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, no fundamento nas razões expostas, decida: primeiro, emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Bueno Higino de Souza Silva, gestor do município de Coité do Noia, no exercício financeiro de 2022, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela aprovação com ressalvas apresentadas nesse relatório. Remeter cópia deste voto juntamente ao parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal, com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida acerca de sua cientificação. Recomendar às gestões futuras que não cometam as irregularidades apontadas neste voto. Solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egrégia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2022, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno desta Corte de Contas, inclusive com a remessa da ata da sessão de julgamento da Câmara e da publicidade necessária conforme o artigo 48 da LRF. Publicar a presente decisão do oficial eletrônico deste tribunal e retornar o processo ao meu gabinete após o cumprimento dos dispositivos acima, para outras medidas que sejam necessárias. É assim como o voto, senhor presidente e senhores discussão, conselheiros. o voto trazido pela conselheira Maria Cleide. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, manifesta-se o conselheiro Anselmo. Senhor presidente,
No momento do voto, eu quero, como de praxe, apenas consignar um entendimento quanto à questão do trâmite processual, entendendo que o tribunal já tem um entendimento rotineiro sobre o assunto. Com relação ao processo, eu queria pedir licença, com todo respeito ao voto da conselheira, para entender que há alguns motivos que poderiam encaminhar este voto, né, este parecer do tribunal pela rejeição no processo 8422 de 2023, que seriam esses elementos que na nossa ótica, eu tomaria por base para assim o fazer, que no caso inicialmente foram consta dos autos mais de 20 achados de auditoria. Desses mais de 20 achados, acho que 23 achados, 22, 23, apenas 2 foram sanados. Todo o restante foi mantido. Fora isso, o que, na verdade, me leva a entender que o meu voto com a pecha da rejeição das contas do gestor seria em função da ausência de comprovação bancária do valor de mais de R$200 mil, resultado financeiro deficitário no valor de R$1.600.000, aqui arredondando para menos, extrapolação do limite total com despesas de pessoal no importe de 54,70%, sendo que pelos próprios demonstrativos, esse é o cálculo verificado em nosso gabinete, pelos próprios demonstrativos apostados os autos, esse valor é até maior, superior a 60%. E o município ele já vinha descumprindo e continuou descumprindo os limites de pessoal. No seu patamar máximo, não apenas naquele em que solicitaria providências menos gravosas. Há também, Excelência, o descumprimento do VAT, onde, pela legislação, teria que se cumprir um mínimo de 50%, e o município ele só cumpriu 44%. No mais, a questão do parecer interno também, já temos um posicionamento que isso será cobrado com mais afinco a partir das análises do ano vindouro. Essas seriam, Excelência, as minhas motivações, as minhas razões para encaminhar meu voto pela rejeição, senhor presidente. Como votaria o conselheiro... Excelência, desculpe, faltou aqui, como não tem a questão de valores, mas eu poderia dá-los, também houve o descumprimento tanto da meta de resultado primário, quanto a meta de resultado nominal, em valores até expressivos, senhor presidente. Mas, obrigado. Havendo voto divergente, como vota o conselheiro Otávio Lessa? A relatora, presidente. Como vota o conselheiro Rodrigo? Fica vencida, então, a divergência do conselheiro Anselmo e vencendo a conselheira relatora originária. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, eu tenho mais uma prestação de contas, também é o processo TC de número 8335/2023, que trata da prestação de contas de governo do município de Olho d'Água Grande durante o exercício financeiro de 2022, sob a gestão da senhora Maria Suzanice Gino. Os autos foram inicialmente submetidos à análise da diretoria técnica de FAFON, que elaborou o relatório de número 123/2003, manifestando-se pela regularidade das contas, com ressalvas, em virtude de algumas irregularidades. Na sequência, foi emitido o despacho de número 4777/2003, citando a gestora para se manifestar acerca dos achados expostos no referido relatório. Após oportunizada a defesa, os autos foram reanalisados pela diretoria técnica, que elaborou o relatório de número 20/2024, manifestando-se pela regularidade das contas com ressalvas, frente a algumas inconsistências que persistiram, tais como a ausência dos anexos de metas e riscos fiscais, divergências nos valores apurados no balanço financeiro em relação ao apresentado no balanço patrimonial, dentre outras.
Posteriormente, os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que elaborou o parecer de número 2176/2024, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas, apesar da existência de apontamentos que necessitam ser apurados nas futuras prestações de contas, tais como envio, em sua completude, dos documentos que devem compor a prestação de contas, adoção de medidas para reduzir a dependência financeira de receitas de transferências da União e do Estado, quando da abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação, elaborar demonstrativos evidenciando os recursos disponíveis e utilizados no exercício e aprimorar o relatório conclusivo do controle interno. Esse é o relatório, presidente. Ministério Público, por favor. Do mesmo modo que no processo anterior, o Ministério Público fez uma questão de preliminar, que vem sendo superada por esse tribunal, e nos demais encaminhamentos, acompanhou a unidade técnica, emitindo parecer pela regularidade com ressalvas e introduzindo recomendações de aprimoramento do controle interno, bem como no mecanismo de abertura de créditos adicionais. Os pontos também já foram trazidos em relatório pela eminente relatora. Em razão disso, apenas reitero o parecer exarado nos autos, com a manifestação ministerial pela aprovação com ressalvas das contas do município agora em exame do exercício de 2022. Relatora, por favor. De início, vislumbramos que o município apresentou o parecer do controle interno sem abordar todos os itens exigidos na Instrução Normativa 3 de 2011. Portanto, recomenda-se que nas futuras prestações de contas o relatório seja enviado que seja reelaborado de forma detalhada, cumprindo os requisitos mínimos estabelecidos no referido normativo. Quanto à análise dos instrumentos de planejamento de programação, o PPA, a LDO e a LOA, foram devidamente encaminhados em consonância com a Constituição Legal. Especificamente no tocante à LOA, o ente estimou receitas e fixou despesas no montante de R$ 42 milhões, bem como obedeceu ao princípio orçamentário da exclusividade no referido instrumento. Na análise do balanço orçamentário, a receita arrecadada em relação à receita orçada foi de 2,07%, inferior em quase R$ 870 mil, o que indica insuficiência de arrecadação. Ainda no balanço orçamentário, ao confrontar a receita arrecadada com a despesa realizada, observamos um resultado orçamentário deficitário, que foi no montante de aproximadamente R$ 2.500.000. Também verificamos que, assim como a maior parte dos municípios alagoanos, também de brasileiros, existe forte dependência de transferências de recursos da União e do Estado. Verificamos que 80,19% das receitas foram provenientes de tais transferências, razão pela qual recomendamos buscar novas alternativas para diversificar a fonte de receitas do município. No tocante à abertura de créditos adicionais, fora aberto em conformidade com o previsto na LOA, que é de 70%, perfazendo um percentual de 66,56%. A esse respeito, recomendamos ajustar em gestões futuras o percentual de abertura para um limite que entendemos como razoável, que é de até 30%. Em que pese o cumprimento anterior, vale destacar que o ente abriu créditos adicionais por excesso de arrecadação sem lastro orçamentário. Na análise, foi verificada a abertura de tais créditos no montante de aproximadamente R$ 1.890.000. Relembramos que o ente não obteve excesso de arrecadação durante o exercício de 2022, apresentando, na verdade, um saldo negativo de aproximadamente R$ 870.000. Portanto, não está em conformidade com a supracitada LOA. Na análise do balanço financeiro, o resultado da execução financeira foi positivo em pouco mais de R$ 135.000,
Isso representa aumento patrimonial, somado ao saldo financeiro do exercício anterior, gerou um saldo no valor de quase R$1.313.000. Também durante a análise identificamos que o saldo de caixa para o exercício seguinte, presente no balanço financeiro, diverge do valor apresentado na conta caixa e equivalentes de caixa do balanço patrimonial, constatando uma incompatibilidade entre as demonstrações contábeis. Na análise do balanço patrimonial, o ente indicou um montante de aproximadamente R$627.000 em caixa e equivalentes. No entanto, os extratos bancários apresentados atingiram um montante de aproximadamente R$1.313.000, apresentando divergência. Ressaltamos que os demonstrativos de caixa dos restos a pagar não apresentaram saldos, prejudicando a verificação do saldo da conta caixa apresentada neste demonstrativo. Em relação à demonstração das variações patrimoniais, identificamos um resultado patrimonial positivo no valor de aproximadamente R$536.000. Em relação aos limites constitucionais, a seguir, na educação, identificamos que o ente aplicou o correspondente a 32,17%, cumprindo o estabelecido em lei. Também cumpriu estabelecido em relação ao percentual mínimo do Fundeb, aplicando o correspondente a 83,09% da receita recebida. O ente descumpriu os percentuais exigidos por lei em relação à VAT, dos recursos recebidos em complementação da União, da modalidade VAT, pois foi aplicado um total de 31,04% para a área de educação infantil, quando deveria ser de 50%. E em relação às despesas de capital, foi aplicado um total de 10,78% da complementação do VAT, quando deveria ter sido de 15%. Na saúde, em nossa análise, identificamos que o ente aplicou o correspondente a 21,77%, cumprindo assim o estabelecido em lei. Em relação ao repasse do odécimo para a respectiva Câmara Municipal, o ente não cumpriu o estabelecido em lei, destinando um montante abaixo do previsto na LOA e acima do limite de 7% previsto pela Constituição para o seu quantitativo de habitantes. Quanto à dívida consolidada, em nossa análise, identificamos que o ente atingiu o percentual de 0,78% da receita corrente líquida, portanto, cumpriu legalmente previsto. Em relação à despesa com pessoal, o ente cumpriu os limites estabelecidos em lei. Para as despesas com pessoal do Poder Executivo, o ente destinou 51,51% da receita corrente líquida. Para as despesas com pessoal do Poder Legislativo, o ente destinou 1,85% da receita corrente líquida. Por fim, constatamos a ausência dos anexos de metas fiscais, o que prejudicou a análise quanto ao cumprimento das metas por parte do município de Olho d'Água Grande durante o exercício de 2022. Considerando as situações evidenciadas e a competência pedagógica deste tribunal, alertamos a municipalidade sobre as providências concernentes à boa e regular administração dos recursos de gerência do patrimônio público. E, além de recomendações já mencionadas, observe ainda as necessidades de enviar em sua completude dos documentos que devem propor a prestação de contas, realizar as transmissões de dados ao CIOP e CIOPs dentro do prazo, uma vez que o envio é de 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Em seguida, passo ao voto, presidente. Da análise levada a efeito nos presentes autos, que trata da prestação de contas de governo da senhora Maria Suzanice Gino, gestora do município de Olho d'Água Grande, durante o exercício financeiro de 2022, para fins de emissão de parecer prévio, após análise técnica, recomenda-se a atual gestão ou a quem vier sucedê-la para não cometer as irregularidades ora verificadas.
Com fundamento no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, além de outros que norteiam a administração pública, entendo que as irregularidades apresentadas neste parecer não possuem o códão de reprovar as contas. Sendo assim, apresento voto no sentido de que o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, com fundamentos nas razões expostas, decida emitir parecer prévio nas contas de governo da senhora Maria Suzanice, gestora do município de Olho d'Água Grande, exercício financeiro 2022, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela aprovação com ressalvas apresentadas neste relatório. Remite cópia deste voto juntamente ao parecer prévio ao gestor epigrafado por meio postal com aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida de sua cientificação. Recomendar às gestões futuras que não cometam as irregularidades e falhas procedimentais apontadas neste voto, solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Igreja Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício de 2022, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno do Tribunal, publicar a presente decisão eletrônica deste Tribunal de Contas e retornar o processo ao gabinete desta conselheira após os cumprimentos dos dispositivos acima para outras medidas que sejam necessárias. É assim como eu voto, presidente e senhores conselheiros. Em discussão, o voto trazido pela conselheira Maria Cleide. Encerro a discussão. Coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Não permanece como está, o conselheiro Anselmo, portanto, se manifesta. Por favor, conselheiro. Senhor presidente, senhora conselheira, situação também parecida com relação ao processo anterior, já que pedindo vênias ao entendimento de Vossa Excelência, há situações aqui várias, mas algumas eu entendo que deveriam encaminhar o voto, o parecer, encaminhe meu voto com a sugestão de parecer também pela reprovação das contas em relação aos seguintes fatos. O primeiro é que a própria PPA encaminhado, ele dava conta que ele tinha 9 anexos. Nenhum dos anexos foi encaminhado, isso inclusive está demonstrado no relatório da diretoria. Também, excelências, os anexos de metas e riscos fiscais, eles não vieram junto à LDO. Inclusive, isso, ele desafia um procedimento do Tribunal de Contas sancionatório em virtude do não envio desses demonstrativos. Com a falta desses demonstrativos, toda análise, por assim dizer, fiscal, ela acaba comprometida, porque não se tem os elementos evidenciadores de comprovação que lhe dão sustentação. Há também, excelência, um déficit orçamentário no valor de mais de 2,5 milhões de reais. Nós temos, inclusive, precedente no processo 6171 de 2012, em que o tribunal teria fixado um limite aceitável para esse déficit, que seria 5%. E o déficit que está aqui, ele dá mais de 6% do que a receita aqui orçada. Então, nesse precedente, inclusive, que ultrapassado esse valor, o voto, essa situação por si só já geraria irregularidade. Temos também, excelência, abertura de créditos utilizando os excessos de arrecadação, quando a própria diretoria reconhece que não teve excesso. Teve uma execução negativa de menos 2.700.000. Ele não teria 1.800.000 para poder abrir, com base nessa rubrica, conforme consta. Inclusive, esses cálculos também são apresentados pela DEFOFON.
Temos também o duodécimo, que já foi previsto na LOA em percentual maior do que o previsto condicionalmente. O seu repasse também se deu no valor maior do que previsto condicionalmente. Há falta de registro de emendas parlamentares no total de R$500 mil, o que, em regra, impactaria os cálculos das receitas. Corrente líquida, naqueles casos em que é permitido seu acréscimo ou desconto, a depender de como são feitos os cálculos. Há também o descumprimento da parte da educação do VAT, que pela lei tem fixação em 50%, pela portaria ministerial em 49,90%, e que, na verdade, pelos cálculos aqui, só foi cumprido percentual de 31%. Então, por essas razões, Excelência, aqui até consignando o meu entendimento se é questão também procedimental do processo, eu encaminho meu voto pela rejeição, senhor presidente. Como vota o conselheiro Otávio Lessa? A relatora. Como vota o conselheiro Rodrigo? Também, senhor presidente. A relatora. Então fica vencida a divergência do conselheiro Anselmo e vencedor o voto originário. Vossa Excelência, conta com a palavra. Presidente, dessa forma encerra a minha pauta do hoje. Obrigada. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, eu tenho 5 representações pautadas e mais uma prestação de contas de gestão. Excelência, eu tenho aqui o processo 215 de 2021. Ele é um processo, é uma espécie de denúncia, representação, que tem como fundamento a questão da transição de mandatos. O tribunal ele tem o procedimento que esses processos, em regra, eles não deveriam ser tratados como denúncia e representação, mas sim juntados para apurar nas respectivas prestações de contas. Apesar nesse processo tem um parecer ministerial pelo recebimento, eu também cito que existe precedentes, inclusive aqui em 2 processos da conselheira Ana Raquel, que são os processos 559 de 2021 e 77 de 2021. Conselheiro, por favor, só para fazer. Esse processo, ele se refere ao município de Cajueiro, me parece, né? Que Vossa Excelência não fez a leitura, mas... Só um minutinho, deixa eu confirmar, por gentileza. Cajueiro, sim. Sendo esse processo do município de Cajueiro, Sim. Eu me declaro impedido de fazer qualquer manifestação. Eu peço ao conselheiro vice-presidente que assuma, então, o trâmite desse processo. A condição desse processo, eu me abstenho de qualquer manifestação sobre ele. Vossa Excelência pode assumir daí mesmo, presidente? Senhor presidente, desculpe, eu não acabei passando direto, estava só explicando o processo, peço venhas, Vossa Excelência. Senhor presidente Conselheiro Otávio, dando continuidade, então é um procedimento que trata de comunicação em que a transição não obedeceu ao que aduz a normatização, só um pouquinho que aqui eu não sei porque o computador está parando. O Ministério Público nesse processo, entendeu para que fosse
feito a colheita, o recebimento e demais dispositivos de praxe. Tem normativo do tribunal explicando a forma de atuação que não desafia o recebimento como denúncia e apresentação e apenas o encaminhamento para a junção das referidas prestações para análise em conjunto. E como eu estava aqui me referindo, inclusive cito precedentes em 2 processos da conselheira Ana Raquel, que são os processos 77 de 2021, o parecer ministerial 2119 de 2021 e no processo 559 de 2021, parecer 2120 de 2021. E vou só repetir para não ter aqui confusão de pareceres e processos. E processo 77 de 2021, parecer, como eu já tinha dito, 2119 de 2021. Cujos acórdãos foram, assim, na parte que interessa, ao final, determinar o arquivamento dos autos, com fruto no artigo 43 da lei, combinado com o artigo 191 do regimento interno, em razão da ausência de elementos de admissibilidade até autorizadores de processamento da alegação em que se fundou a denúncia. Em função disso, eu também trago... Meu Deus... o que diz a resolução normativa, aliás, eu trago o normativo, que é a resolução normativa número 3 de 2016, artigo 11, parágrafo 2º, em que há esse procedimento em que, quando essa informação foi encaminhada ao tribunal, distribuída ao relator, este determinará a sua juntada prestação de contas do ordenador de despesa, conforme aqui a parte citada do normativo. Excelências, tendo em vista esses fatos, apesar do entendimento ministerial, o meu convencimento foi no sentido de arquivar e tomar o procedimento aqui contido na RN 3 de 2016 e os demais dispositivos de parte, senhor presidente. Já falou. E o juízo positivo de admissibilidade e a autuação, né, de conversão num processo de representação, vale ressaltar também que o parecer de 2021, né, tratava da transição ainda anterior, né, e que as medidas sugeridas pelo relator elas vão ser suficientes para que sejam verificadas as eventuais irregularidades cometidas nessa transição. Então, o Ministério Público, em plenário, não se opõe ao arquivamento do feito e à juntada dessas informações à prestação de contas do gestor de Cajueiro no exercício de 2020. Em discussão, processo relatado do conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Maria Cleide. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Aprovado, conselheiro. Excelência, trago um processo 15457 de 2000. Gostaria que fosse fixado em ata o meu afastamento desse processo, por favor. Fique registrado. Por favor. Mais uma vez peço desculpa, presidente, dando continuidade. Trago o processo 15457 de 2023. Tanto esse processo quanto que eu relatei anteriormente, e mais um terceiro que eu vou relatar, acho que em seguida, foram adiados da sessão, mas que tem a pauta. Eu não sei se tem a pauta publicada, mas eu só estou informando. Que são os processos 215 de 2021, 8660 de 2024, 15457 de 2023. Foram adiados da sessão passada. Eu já relatei o 215 de 2021, vou relatar o 15457 de 2023. Se assim permitir aqui o notebook.
Tá complicado. Excelência, o processo 15457 de 2023, ele trata de uma representação. Eu vou tentar aqui resumir isso de cabeça. É um processo que traz uma representação do Ministério Público Estadual em desfavor do município de Rio Largo. O Ministério Público Estadual, ele foi comunicado de algumas irregularidades no município por uma de suas procuradoras. E, assim, o Ministério Público encaminhou para nós para que verificássemos se tinha alguma matéria em que nós pudéssemos atuar e até no futuro, quem sabe, em compartilhar ou, afinal, encaminhar o resultado dessas situações. São fatos em que esse processo, ele inicialmente, é bom que eu conte isso aqui, que o ofício aparente encaminhado data de 2020, esse processo foi ao DORA e depois foi autuado no TCE na data de agosto de 2023. E assim, Excelência, o processo, a partir daí, aparentemente seguindo o trâmite estabelecido nos normativos ou aí de funcionamento do próprio sistema finalista do tribunal, o processo foi ao Ministério Público, que através do parecer 4469 de 2023 se manifestou a respeito. Eu só quero aqui fazer uma correção, que o processo ele foi encaminhado ao nosso gabinete em 17 de agosto de 2023, seguindo ao Ministério Público, que no dia seguinte ele se manifestou a respeito. Os autos voltaram à presidência, porque tendo em vista aqui a questão do ofício 2020, eu entendi à época que, como tinha situações de alguns anos, poderia abranger mais de uma relatoria, pela origem do processo 2020, mas só autuado no tribunal, o ofício 2020, mas autuado no tribunal só em 2023. Em sendo assim, o processo, inclusive, foi encaminhado ao gabinete do conselheiro Rodrigo, que entendeu que, na época, já haveria aquela distribuição automática, e isso acabaria com essa dúvida. Então, o processo foi novamente encaminhado ao nosso gabinete, e, sendo assim, estamos aqui apresentando as nossas impressões sobre os autos. E esse é o nosso singelo relatório, senhor presidente. Senhor presidente, parecer do Ministério Público exarado nos autos, parecer 4469 de 2023, entende estarem presentes os requisitos de admissibilidade para o processamento da presente representação, tendo em vista que os fatos narrados, eles apresentam fortes indícios de infração à lei de licitações e outras normas administrativas. Em razão disso, pedimos a devida instrução processual, prosseguimento do feito, e após a devida instrução, os autos retornem ao Ministério Público para a sua manifestação final de mérito. Conselheiro relator, por favor. Senhor presidente, já antecipando de antemão, parece ter muita razão o órgão ministerial a respeito, dadas as denúncias que foram aqui feitas, com riqueza de detalhes e de informações. Então,
Já antecipando meu voto no sentido de acolher e fazer a apuração respectiva dos elementos postos, evidentemente que com isso o tribunal agindo nesse sentido, as situações elas tenderão a ficar melhor aclaradas. E assim, se o meu computador, se me desculpe, permitir aqui que ele está travando, há várias denúncias. Nós elencamos aqui, por exemplo, na primeira denúncia feita, em contratação de empresa para a execução de uma empresa, mas pagamento realizado a outra. Empresa que, quando do procedimento, apresentou o endereço, mas o endereço dado não foi aquele, mas pertencente a outro município, a outra localidade. Informa também aqui, potencialmente, além de utilização de recursos do município, talvez o uso indevido de recursos do precatórios Fundeb, inclusive natureza não permitida. E isso, nessa primeira denúncia, no importe de mais de 950 mil. Na segunda denúncia, Excelência, a contratação de empresa de valor aí, de aproximadamente mais de 10 milhões de reais, entre o período aqui respectivo da denúncia, informando que há recursos aqui, aparentemente, de origem também dos precatórios, de mais de 3 milhões de reais. Informa que a denunciante que isso seria uma empresa fantasma, pois o endereço fornecido não consta em nenhuma atividade empresarial. Informou ainda que essa empresa ela seria a única que vencia as licitações que tivessem por objeto as obras e reformas de escolas, até que desde 2017. Inclusive, cita aqui, e eu apenas fiz um pequeno apanhado, porque são muitas informações, ele exemplifica que uma escola, Escola Gustavo Paiva, em 2018, teve uma obra de 1.600.000, todas elas feitas por essa empresa, tá? Em junho de 2019, mais 254 mil, em agosto mais 140 mil e em outubro mais 91 mil, todos em 2019, totalizando aí só essa escola mais de 2 milhões de reais de, por assim dizer, investimento. Há também contratação de empresa cujo sócio faria parte do quadro societário de empresa inabilitada para contratar com a administração pública. Assim, contratava essa empresa, que também tinha esse mesmo sócio, mas que era o sócio de outra empresa que estava inabilitada para estas contratações, inclusive comparecia aos eventos para dar, no caso dos pregões aqui, os próprios era o responsável, era o credenciado, inclusive, para os lances nos procedimentos administrativos. Outra denúncia era esses minutinhos que está complicado aqui passar o... Não sei porque esse computador eu não queria reiniciar, demora disso. Tá. Por exemplo, uma outra denúncia
seria empresa que ela, em seu objeto social, ela tinha uma forma de atuação, mas era contratada para exercer os serviços fora da sua expertise. Inclusive, muitos dos contratos em que a empresa teve execução e que tem aqui os valores, fala-se da questão dos contratos, cita-se o contrato, cita-se o valor, e esses contratos, segundo a própria procuradora, inexistentes. Há também uma outra denúncia que é com relação à questão, aqui envolvendo inclusive a questão do portal de transparências, mas de pagamentos feitos a empresas em que se mostra pagamento realizado de mais de 2 milhões, mas esse elemento não contido na transparência do município. E ela acaba fechando aqui as denúncias, fazendo outra questão do próprio procedimento das empresas contratadas que estariam impossibilitadas de participar de licitações e contratações, apesar dos valores postos que não estavam discriminados, de contratos informados, mas que, segundo a denunciante, ausentes para que, inclusive, ela, como procuradora, pudesse analisá-los, avaliá-los, ela também faz o fechamento e diz que dessas contratações há utilização indevida de recursos do Fundef, de precatório do Fundef. Então, tudo isso, Excelência, do jeito que está aqui encaminhado. Tal a riqueza de detalhes e das evidenciações postas, eu não tenho como não entender que isso mereça ser apurado no tribunal para aclarar bem essa situação. E assim, Excelência, eu acolheria a denúncia e os demais dispositivos de praxe para a sua atuação, tendo em vista aí um forte indício de dano. Mais uma vez aqui só relembrando, não posso de antemão, nem sei se temos condição de afirmar se há, se é de caráter doloso ou não, mas os fatos que estão aqui, eles por si só já requerem que o tribunal atue nesse sentido, senhor presidente. Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência, continua a palavra. Senhor presidente, vou passar ao processo 8660. Tomara que o computador aqui me ajude um pouco. Esse processo, Excelência, é um daqueles parecidos com o que eu relatei semana passada. É uma denúncia que vai para o TCU, em regra, apontando a utilização de recursos do Fundef/Fundeb, e não posso assim verificar cargas d'água, o TCU, em regra, o que ele está fazendo? Ele se apegando que a competência é concorrente, o que ele faz? Ele arquiva lá e encaminha para o Tribunal de Origem para que ele apure, porque ele entende que a competência é concorrente e ele deixa no ar que pode ter recursos do Fundeb para transferência ordinária sem ser da complementação da União. Então, em regra, ele está fazendo isso. O problema maior disso é que, quando ele faz isso, ele taxa o processo lá de sigiloso. Aí ele manda um ofício para cá com alguns dados, algumas informações, que nós não temos como verificar. Se formos seguir à risca os requisitos da denúncia, nós não teríamos como receber, porque faltam elementos mínimos. Ele está comunicando, está dizendo,
traz o acórdão dele, mas o acesso ao processo onde foi elaborado esse acórdão, nós não temos. Apesar dele falar, olha, conecta a TCU, outro lugar, fácil, mas isso não é tão simples. E, como eu disse semana passada, eu mesmo já tentei fazer, tem até processos que você tem que se habilitar, ainda mais nos processos de denúncia e representação ditos como sigilosos, que eles taxam. É muito complicado. Mas esse aqui é um pouco diferente, porque foi uma denúncia encaminhada pelo Ministério Público Federal. E ele traz os elementos, vários elementos. Então, esses elementos, é possível verificar de início que há utilização de recursos do Fundeb normal e também de complementação da União. Mas quais os problemas aqui que foram elencados? Doutor Enio, eu gostaria de aqui dar um contexto geral e Vossa Excelência depois complementa com, já até antecipando o meu voto a respeito. O Ministério Público Federal ele identificou irregularidades relacionadas à contratação direta de fornecedores no uso de recursos do Fundeb. Com indícios de que parte dos valores foi desviada para finalidades não previstas, como folha de pagamento de saúde e transferências entre contas. A gente sabe que não há essa possibilidade do recurso do Fundeb ser transferido para várias contas, mas que é uma conta do recurso e lá deve ser feito os débitos e créditos respectivos, aí a depender do recebimento e pagamento das despesas relacionadas ao fundo. O período aqui é de 2019 a 2022. Então, há aqui vários somatórios de recursos e ele cita aqui que há empresas, 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 7 empresas envolvidas com valores relevantes. Aí ele identifica também, além da questão da falta de transparência no portal, que não é o forte aqui das notícias, que não detalhava que recursos, se e que recursos do Fundeb eram utilizados naquelas despesas, tinham contratações de empresas com capital social inadequado, e se inadequado, lê-se, zerado, sem capital social. A utilização de recursos do Fundeb para a folha da educação, mas sem discriminação, como também há para pagamento da folha da saúde. Isto posto, no período de 2019 e 2022, eu queria só fazer aqui um apanhado, e daqui a pouco eu posso discriminar. Há movimentações para empresas, Master Assessoria, 5.800.000, Meta Projeto, 4.100.000, Instituto ISDENE, 2.137.000, Fados Editoras, 1,5 milhão, Acoplast, 1.300.000, José Telvino, 360.000, e um pouco aqui menor, LCM GL Silveirelli, 81.000. Então, ele demonstra que há aqui valores em que há utilização indevida pela falta de transparência, pela impossibilidade daquela empresa estar recebendo recursos a respeito, assim como foi utilizado para o pagamento da educação um valor de 1.600.000, sem se discriminar que se de fato o que está sendo utilizado ali, assim como na folha de saúde, da folha de saúde. Então, vamos lá. Pela quantidade de informações, no ano de 2019, aqui no total, segundo que o valor que total é o que está errado, ela apenas demonstra que foi gasto no ano de 2019, na movimentação do Fundeb, cerca, vou arredondar, de 30 milhões de reais. Aí ele classifica aqui, principais débitos, Instituto
IDESNE, Instituto IDESNE, recebeu, vou arredondar aqui para mais, R$ 2.140.000. Contratação direta com a empresa de capital zerado, sem nada. A Master Assessoria, R$ 5.800.000, a Meta, R$ 4.200.000, a Fátima Rediscriminei, R$ 1.600.000 e a Coplast, R$ 1.300.000. Em 2020, há contratações, por exemplo, o José Teovino recebeu 360.000, mas não se sabe para que, de fato, ele recebeu aquele valor. Não tem demonstrando, ele só recebeu, mas para fazer o quê? Assim como a empresa Master, ela recebeu o valor, mas não fica claro qual era a atividade que ela executava para exercer aqueles valores, para receber aqueles valores. A Meta, no caso aqui, ela recebeu que a primeira a receber valores foi a Master, 5.600.000. A Meta, 4.200.000. A Meta, ao receber esses valores, tem aqui projeto e construção. Recebeu esse valor, mas não há registro de responsabilidade técnica para que ela pudesse fazer alguma obra de serviço. Então, como é que foi contratada a empresa que não poderia exercer se não havia sua regularidade junto ao conselho respectivo? E aqui a gente verifica valores, como eu disse no começo, em que a gente, pelo que está posto aqui, conseguiu verificar que de recursos de complementação da União, isso está tudo feito ainda de forma superficial, sim, pode ser que esse valor ele se confirme, aumente ou diminui. Há recursos de complementação da União em torno de 7.300.000 e, como classifica lá o denunciante e o próprio TCU, há recursos regulares, que é sem complementação da União, no valor de 9.500.000, sem as correspondentes justificativas, explicações, regularidades para terem recebidos e empregados aqueles valores. Então, Excelência, tendo aqui que a denúncia ela está redigida de forma clara, ela está especificada, e além disso, juntada aqui as informações, as evidenciações, eu entendo que nós também, nesse caso, teríamos que, por dever, conhecer a denúncia e fazer as nossas verificações de praxe, senhor presidente. Esse seria já antecipando o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, diante das informações já detalhadas trazidas pelo conselheiro Anselmo, né, que evidencia os indícios de irregularidades cometidas pela municipalidade, eu vou apenas reiterar os termos do parecer 5015/2024, que opinou no sentido do prosseguimento do feito, do recebimento da representação, a devida instrução processual e, após a manifestação final da unidade técnica, que os autos retornem para a emissão de parecer final de mérito. Já apresentou o voto? Em discussão, o voto trazido pelo conselheiro. Meu Deus do céu. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência, contou com a palavra, conselheiro. Excelência, ainda estou com essa dificuldade aqui. Eu vou tentar relatar o processo, Excelência, 17.041 de 2024. Vocês podem imprimir para mim os outros processos que eu não relatei, por gente? É uma representação, denúncia, autuada em outubro de 2024, por meio da ouvidoria, em desfavor do... Agora. Senhor. Foi.
em desfavor do governo do estado de Alagoas, denunciando suposta irregularidade na titularidade do domicílio bancário da conta única e exclusiva do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Os autos foram distribuídos a este relator, através do termo de distribuição, no mesmo dia. E ato seguinte foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que através do parecer 5080 de 2024 do próprio procurador se manifestou a respeito. É o nosso singelo relator, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, isso foi uma comunicação que chegou, foi agora recente, conselheiro, por isso que eu lembro do processo. Eu acho que isso deve ter sido fruto de alguma pesquisa de um acadêmico que consultou a titularidade de contas do Fundeb de diversos estados da federação, e ele remeteu essa informação aqui para o Tribunal de Contas de Alagoas, de que a titularidade da conta do Fundeb, ela estaria vinculada a uma unidade orçamentária que, pela legislação, ela não deveria estar. E isso se trata, né, inclusive na representação que ele faz, se trata de uma impropriedade formal, né, e pediu que fosse aberto um processo de representação para apuração dessa situação. Inclusive, na representação, ele não fala de qualquer destinação irregular de recursos ou execução irregular dessas verbas, apenas a questão da classificação da titularidade da conta bancária. A manifestação foi no sentido de que essas informações sejam remetidas à DEFAFOI, né, para que essa verificação seja feita no âmbito da prestação de contas e que peça esclarecimentos ao governo, que eventualmente, caso haja realmente essa falha de classificação, que se proceda a tratativas junto ao governo do estado para que seja feita a correção dessa classificação contábil. Foi essa manifestação no sentido de arquivar a representação, mas que seja feita esses esclarecimentos e tratativas para a eventual regularização da situação trazida ao conhecimento do tribunal. Relator, por favor. Senhor presidente, eu vou tentar aqui explicar, já discordando parcialmente do órgão ministerial, mas assim, eu trago aqui os textos de leis falando da competência do tribunal, concorrente, aplicar para fiscalizar, o Fundef, Fundeb e tal, e as questões da conta única, que realmente ela tem que estar vinculada àquele que tem a competência para arrecadar e aí utilizar os recursos, e junto aqui as leis antigas, as atuais, e faço aquele aparato aqui jurídico. Mas eu, inclusive, jurisprudência a respeito, que de fato o denunciante tem razão naquilo em que afirma do procedimento em si, que é dessa forma mesmo. Mas ele alega que essa conta ela estaria vinculada a Cefaz, que deveria estar vinculada à educação. Assim, simples verificação, inclusive, em várias situações, inclusive vou citar aqui só um, que eu acho que esse aqui espanca qualquer dúvida. Pesquisou-se em várias situações, acho que junto ao próprio Banco do Brasil, né, que essas questões das transferências, que qualquer pessoa pode ir no site do Banco do Brasil e pesquisar, saber quanto o Estado, quanto o município recebeu, é pesquisa livre, não precisa ser correntista não, e fizemos essa verificação, que é a mais simples. E, de fato, nos trouxe uma informação aqui no sentido de demonstrar. E eu trago aqui eu acho que vai acabar com qualquer dúvida, é a do próprio CNPJ. O CNPJ pretensamente da educação vinculado a Cefaz. No CNPJ, o CNPJ trazido nos autos, ele informa aqui que o nome empresarial seria Secretaria do Estado da Educação. Então, o CNPJ, que aparentemente na pesquisa faz remeter que seria da Cefaz, mas de fato, quando for certificar o número, não é da Cefaz não, está tudo legal, é da educação mesmo, não haveria justificativa para nós recebermos,
tendo em vista que o Estado, pela pesquisa que nós fizemos, aparentemente está ok e CNPJ de fato é verificado a educação. Aí, nesse sentido, não teria razão de ser de continuarmos com este procedimento. Arquivando, eu acho que nem outra, porque está tudo ok. Em discussão, voto trazido pelo conselheiro Anselmo Brito. Fazer aqui uma colocação em relação a todo esse processo que a gente está vivendo. A presteza e a rapidez numa coisa importante. É importante, muito, muito importante, que a gente tenha essa decisão sempre que for requisitado, o mais rápido possível. Então, eu queria aqui manifestar a minha satisfação de ver isso, ver que as coisas precisam andar, precisa ter, na verdade, definição do tribunal. Não adianta isso aqui ficar 1 ano, 2 anos para responder o que o depois verificado foi o que está correto. Então, eu queria, tanto ao Ministério Público como ao conselheiro Anselmo, essa velocidade, ela é muito importante, eu não poderia... nós somos críticos, às vezes, de muitas coisas que a gente precisa evoluir, e quando a gente vê, e até eu fiquei tão abismado que eu perguntei se era 2024 mesmo, outubro de 2024. Então, eu acho que todos nós, eu acho pela essa linha de que foi colocada por Vossa Excelência na sua gestão, no sentido que a gente possa ter velocidade, que a gente possa efetivamente deixar as pessoas no cargo responder, no caso de haver algum tipo de problema, ou nós mesmos agora arquivar um processo que poderia estar aqui, a pessoa está lá, imprensa utilizando algum tipo de coisa negativa. Eu acho que todos nós estamos de parabéns e eu acho que é esse o caminho que a gente precisa de dar resposta urgente das coisas que são efetivamente necessárias ser dadas. E a sociedade, com certeza, vai, vamos dizer assim, respeitar cada vez mais essa evolução do tribunal. Era só essa observação que eu queria fazer. Encerro a discussão. Submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência, contou com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, só agradecer a gentileza do conselheiro Otávio, mas o recado que ele está dando não traga os esqueletos que eu vou criticar. Mas, Excelência, tem muitos esqueletos herdados, muitos. Esqueleto? Está esqueleto. Vossa Excelência mesmo disse, é esqueleto. Que diabo eu vou fazer com esqueleto, Excelência? Arquiva esse danado, só vai atrapalhando. E a força de trabalho que a gente precisa urgente, essa é a minha opinião. Tem que ser colocado agora, na efetividade, mostrar que a gente está atuando dentro do... Essa é a minha visão, conselheiro. O senhor coloca, mas essa é a minha visão e eu acho que é assim, a gente, cada dia mais, a gente vai evoluir. Desculpe a discordância, mas eu não... não ia perder a oportunidade do esqueleto, né? Imaginei, já estou antecipando, porque no processo que o senhor... Olha, o senhor já antecipou. É porque é difícil, conselheiro, racionalizar o que foi herdado e mais o que chega. Então, são muitos processos. Pelo ETCE, eu vou chutar para mais, ser pessimista, 900 processos só. Talvez mais que todo mundo, no ETCE, tá? Que lá temos processos ditos eletrônicos, que são mais ou menos eletrônicos de verdade, e processos híbridos, ou seja, físicos. No SIM, eu tenho registrados que eu tenho cerca de 1.600 processos. Não é que aquela história, o cara que já está numa situação ruim, ele ainda consegue rir. Vou fazer uma maldade, porque tem relatores que têm mais do que eu. Mas é um absurdo. Eu olho, eu verifico, assim, esses processos não cabem no meu anexo e não cabem nem aonde estão por aí nos locais do tribunal. É aquilo que eu reclamo sempre que eu tenho oportunidade, deixo aqui registrado. Quando eu assumi, foi migrado para mim. Outros conselheiros tiveram essa sorte. Um recurso chamado gabinete vago. Eu não tive essa sorte. Quando eu entrei aqui, simplesmente migrou. Tudo que era pelo sistema para mim, sem se verificar, sem fazer, com a palavra, o cara crachar dos processos. Isso foi feito 2 vezes. Foi feito quando eu entrei e foi feito... Excelência, entenda, não é uma crítica, é só uma constatação. Isso foi feito, inclusive,
da migração dos processos para o Aldora, que depois vieram para o ETCE. Então, eu estou tentando racionalizar. Infelizmente, eu fico com receio de fazer dessa forma, vou fazendo à medida que eu me sinto seguro em tomar certos procedimentos. Aí é uma questão de profissional, pessoal profissional, que eu tenho aí certo cuidado. Mas vamos continuando, Excelência. Vamos lá. Eita, vão já me criticar. Tem um processo 1633 de 2020. Esse é um pouco mais antigo, Excelência. Mas esse processo, não é isso? Excelência, esse processo, na verdade, tem outros dois anexados a ele que tratam praticamente do mesmo assunto. A representação denúncia encaminhada, feita na ouvidoria, em desfavor do prefeito de Murici, 2019, por suposta má aplicação de desvirtuamento das verbas públicas. Aí a ouvidoria faz o procedimento, está oitiva ao gestor responsável para que se manifeste a respeito. O Ministério Público também atua nesse sentido. Nesse processo 1633, o Ministério Público entende em receber e fazer a apuração. Mas eu queria contextualizar a situação aqui. Não é só pelo fato do ano de 2019, fato gerador. O processo, tanto esse quanto os dois que estão anexos a eles, que são os processos 16, 17 de 2020 e 16, 16 de 2020, há uma série de vídeos no YouTube que são remetidos para cá sobre as mais diversas situações. Que o município está patrocinando o time de futebol, embora exista lei autorizando isso. Que a carne, o mercado está chegando de carroça. Há um CD com vídeos e tudo. Eu confesso que o vídeo, aí se eu cometi uma falha, perdoe-me antecipadamente. A assessoria olhou e perguntei, vocês viram? Não, nós vimos a carroça no mercado, mas não vimos a carne dentro da carroça. Que há obras em que tem todo o procedimento, mas está lá como se tivesse recebido dinheiro e não foi executado. Que há valores que foi dado para o time, mas não foi aplicado no hospital, no posto médico. Que mais? É uma série de vídeos, são vários vídeos. Mas aqueles vídeos que são feitos e são colocados, e só os vídeos, com alguns valores, algumas referências essas verificadas por nós e não encontradas, para tentar pegar algum substrato daquilo com fundo, dado a quantidade de situações e os recursos envolvidos, para mais se somar aqui, vou aqui para arredondar 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então, Excelências, assim, elementos em si, substanciais, que não sejam assim esses vídeos, eu não consegui vislumbrar. Tanto é que esses 3 processos, eles têm situações semelhantes. Não é um com todas as denúncias e o outro que está necessitado também com todas as denúncias. São denúncias que começam, 2, 3, aí tem outro processo, tem as 3 mais 2, aí tem mais esse terceiro que tem outras denúncias. Somando os 3, dá esse calhamaço de vídeos do YouTube. Então, como eu estou dizendo, fazendo essa verificação, diz que o município usa dinheiro para o time de futebol. Ora, tem uma lei autorizando, mas não está demonstrado que realmente está lá, o empenho está lá, transferindo, não. Mas tem a lei dizendo que o município pode fazer. Não vejo irregularidade nisso, sem a lei autorizando.
por que ele utilizou e não utilizou para a saúde? Aí é uma outra análise que como que o tribunal ele vai fazer se substituir o gestor. A questão da carne chegando ao mercado de carroça. Apesar de estar escrito, mas no vídeo não há essa comprovação. Então, Excelência, olha, tem contratos feitos, tudo certo, recebeu dinheiro, mas não foi executado. O gestor não respondeu a tudo, mas no que ele respondeu, por exemplo, esse aqui dos contratos, ele disse, não, isso aqui a gente está esperando o financiamento, autorização da Caixa. Isso não está na denúncia, mas a gente consegue verificar que isso existe. Então, de 5, 6 em denúncias feitas por vídeo, só vídeo, nada mais, 3 ou 4 nessa amostra, a gente verificou que elas não têm fundamento. E, doutor Enio, tendo em vista que num desses processos, há um parecer, nos dois há parecer ministerial. Em um deles, eu só quero não falar um número equivocado, porque aqui no meu estaria marcada, era mais fácil de ver. No processo 1617 de 2020, inclusive, o órgão ministerial, ele traz parecer, só queria o número do parecer, se vocês pudessem me dar, só para... Mas traz o parecer, mas tem um texto aqui do parecer em que ele afirma assim, entretanto, a simples afirmação retórica, tem vídeo, tá? Despida de qualquer elemento indiciário não é suficiente para direcionar quantitativamente ou qualitativamente a ação dos órgãos do controle externo. E assim ele diz, ausente indício de irregularidade, arquivo-se a denúncia. No outro processo, 1617, tendo em vista que são situações muito semelhantes, ele entende que há sentido de já estar sendo apurado, então, por isso, ele também sugere o arquivamento. E nesse sentido, doutor Enio, apesar de nesse parecer, no parecer 16, no processo 1617 de 2020, é o parecer 1605 de 2020. E nessa toada, nesses autos também, como a situação, não vou dizer as mesmas, mas bem parecidas, semelhantes, eu entendo também que não existiria o mesmo elemento fático para que nós continuássemos. E nesse sentido, minha convicção, meu entendimento, que nós não teríamos elementos para instaurar essa representação ou receber essa comunicação da ouvidoria como representação. Esse é meu voto e mais dispositivos de prática, senhor presidente. Bem. Senhor presidente, eu vou registrar, porque o parecer foi exarado nos autos do processo que foi pautado, o processo 1633 de 2020, o parecer 2105 de 2020, e ele faz o juízo de admissibilidade positivo, né, pedindo que seja feita a apuração, tendo em vista que entende que há alguns elementos, né, não para todos os fatos, mas em algumas situações de recebimentos de valores para, inclusive, construção de matadouro e outras obras no município, né? Entretanto, esses fatos, né, como Vossa Excelência já trouxe, algumas situações são de 2019 e outras situações são até situações anteriores, né? Inclusive o recurso pelo que tem no parecer, os recursos para construção do matadouro teriam sido iniciados, né, os repassos ao município em 2010, né? Tendo em vista essas situações, inclusive situação temporal, em que pese o parecer ser pelo recebimento da representação, entendo eu que não há mais utilidade no prosseguimento desse processo, tendo em vista que, ainda que o tribunal fosse célere para apurar essas situações e a gente conseguir um julgamento de mérito, a gente acabaria ocorrendo a prescrição, né, o entendimento da prescrição, tendo em vista que esses fatos, inclusive, têm mais de 5 anos já, né? Em razão disso, eu penso muito parecido nesse aspecto, conselheiro Otávio, com Vossa Excelência, que o tribunal, diante da capacidade operacional dele, que é uma capacidade operacional deficiente, não tem sentido agora a gente tentar se debruçar sobre coisas que aconteceram em 2018, 2019,
2015 e que a gente deve se concentrar, né, em concentrar a força de trabalho e a atuação do tribunal nos fatos mais recentes em que ainda dê tempo a gente tomar medidas corretivas, né? Em razão disso, em que pese o posicionamento do Ministério Público nos autos pelo prosseguimento do feito, eu vou ressalvar meu posicionamento pessoal no sentido de que não há mais utilidade no prosseguimento da presente demanda, sugerindo, né, e concordando com o arquivamento proposto pelo conselheiro Anselmo. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Por favor, conselheiro. Presidente, aproveitando o embalo que o conselheiro Otávio fez elogios ao conselheiro Anselmo, também faria elogios, porque esse é o tipo de processo que alguns anos atrás a gente, sem titubear, admitiria como representação. E eu destaco que esse processo ele é muito interessante pela simplicidade dele e pela forma como ele ilustra bem a atuação do nosso Tribunal de Contas, presidente, a partir muitas vezes de denúncias que se assemelham verdadeiras fofocas, né? A gente tem aqui na denúncia a denúncia de malversação de R$1.500.000 para a conclusão de obras em pontos turísticos, o abandono do mercado de farinhas e do mercado público local. Especificamente quanto ao mercado de carnes, asseverou o abandono de carteiras escolares na localidade, descaso com posto de saúde, escolas, estação, pontos turísticos, matadouros municipais. Das minhas anotações, eu pontuo que essas manifestações são relevantíssimas, né, do controle social para fins de subsidiar o planejamento de fiscalização anual do tribunal, mas não para fins de determinar a abertura de um processo de representação, tá? Daí porque, só pedindo vênia rapidamente ao conselheiro relator, eu votaria no sentido de arquivar, obviamente, mas de encaminhar cópia da manifestação do cidadão à diretoria de controle dos técnicos, né, de coordenação técnica, para fins de que ele possa avaliar a relevância em se fazer uma auditoria ou fiscalização anual no matadouro público local ou no mercado público local. É como eu estaria votando, senhor presidente. Consultando o voto originário. Perfeitamente, tudo aquilo que somar, que puder ser vertido de informações às instâncias do tribunal para que procedam da melhor forma. Eu fico até feliz com a palavra do conselheiro Rodrigo, que, de fato, um tribunal, dentro de suas competências, ele não é um órgão para atuar sob demanda. Ele tem que ter o seu procedimental próprio. Isso é muito importante. Nós temos o nosso cronograma, né, de auditorias, de verificações ordinárias, se for o caso, quando assim couber especiais, mas não ficar trabalhando eternamente sob demanda, porque se nos ocupamos das demandas e as competências primaciais do tribunal, elas são ladeadas. Eu não tenho reparo a fazer nas palavras do conselheiro Rodrigo. Perfeitamente. Encerra a discussão, submeta a votação. Os conselheiros e conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado com as alterações que sugerida pelo conselheiro Rodrigo, aderida pelo conselheiro Anselmo. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Excelência, eu tenho processo agora de prestação de contas 4153 de 2019. É um processo das contas de 2018 do Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura do Estado de Alagoas, Fundesmal. Excelência, aqui situações em que a gente verifica... Só um minutinho, por gentileza. Por favor.
Oh, não, senhor. Conselheiro. Esse aqui, né, também é um processo que, de alguma forma, ele deve ser aqui pedagógico, porque é a conta de gestão. E o que é conta de gestão? É um somatório dos atos de gestão. Seria difícil para o tribunal ter de um gestor todos os seus atos de gestão irregulares e, ao final, se aprovar as contas com regularidade, com ressalva que fosse. E aqui o Ministério Público, nesse processo, ele faz uma ressalva. Olha, só estou aqui falando da parte contábil, orçamentária e financeira. Não estou falando de ato de gestão. Mas esse processo existe no tribunal vários atos de gestão desse processo. Mas, com perdão do termo, a técnica está por aí. Mas o processo chegou aqui e na parte contábil, de fato, há uma ressalva aqui de uma questão da pessoa executar mais do que recebe ou de ter aberto crédito sem ter o valor suficiente. Mas aí cai naquele caso de, como ele não é órgão arrecadador, tendo superávit o órgão matriz, está coberto. E temos precedente também aqui a respeito disso. Fora isso, seria enfadonho aqui, vou começar a ler aqui só para dar um norte, da lei orçamentária de 2018 foi aprovada a lei 7986, no qual se estimaram as receitas no valor de mais de 10 bilhões e foram fixadas as despesas também de igual montante, sendo do Fundesmal um orçamento de cerca de 800 mil reais. Conforme o QDD, há informações de que a dotação atualizada do Fundesmal teve um acréscimo de 600 mil reais, totalizando ao final 1.400.000 reais, em virtude da abertura de créditos adicionais suplementares, tendo em vista o superávit financeiro do exercício anterior, claro, para onde vem o dinheiro. O ativo, analisando o balanço patrimonial, comprovamos o superávit, evidentemente, de 1.700.000, e aqui tem os valores informando que a abertura ela está amparada pelos números e de acordo com a lei. Ele faz aqui algumas manifestações, disse que só não arrecadou mais em virtude de situações orçamentárias e tal, mas ele aqui acaba, inclusive está uma parte do dirigente do controle interno, lá eles ainda bem que se preocupam com isso, dizem, olha, como teve aqui o atraso na aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna do Conselho Estadual da Magistratura, o escopo, de fato, essa auditoria incorpora, porque aqui ele faz algumas pinceladas, mas não aquela análise. Ele diz aqui, olha, no de 2019 vai alguma coisa mais técnica relativa de 2018. Ele coloca essa informação aqui. Então, em 2019, vamos olhar, provavelmente deve ser do relator, fica essa informação que em 2019 verificar se de fato foi feita a análise de 2018. Mas independente dessa análise maior do controle interno, verifica-se que as adequações, os encaminhamentos, as aberturas, os créditos, todos obedeceram os normativos e estão amparados quantitativamente. No mais, ele aqui, interessante isso, traz um relatório de gestão, onde ele diz o que ele fez nesse exercício. E eu aqui trouxe um pedaço, queria ler só um finalzinho aqui, para dar um norte. Foram realizados 64 cursos, ofertadas 5.500 vagas, com um número de 4.800 participantes, dos quais 4.300 concluíram os requisitos para obtenção de certificado. Ou seja, de tudo isso, ele está com um percentual aí de 90% de aproveitamento. Ele faz um relatório de gestão e, ao final, fecha com essa situação.
fala dos seus programas. Olha, aqui nós temos palestras ministradas para alunos das escolas da rede pública de ensino, no âmbito do projeto Justiça e Cidadania da Escola, Cinismal, concurso de redação, campanha Adote um Idoso, projeto Jovem Juiz, Bibliotour, Caminhada Ecológica e Natal Solidário. Quando eu destaquei isso aqui, porque com alguma inveja, eu vejo que a Escola de Contas o faz também, né? Inveja no bom sentido, conselheira. Então, esse destaque para mostrar que não estamos assim tão alheios, tão distantes, estamos fazendo também da melhor forma, né? Aqui a questão do jovem juiz, conselheiro, a visita dos alunos, né? As graduações, os eventos. Então, isso assim, confesso a Vossa Excelência que me deixa contente em ver nos autos. E, excelências, como eu disse, no tribunal existe cerca de 45 processos vinculados ou que teriam relação com este processo, nenhum deles encaminhados ao nosso gabinete, como eu vou dizer, perdão, novamente, por aí. Então, esse processo teria tudo para que fizéssemos, de fato, né, um julgamento das contas de gestão do modo, não vou dizer assim, correto, mais certo, mas do modo que o nosso controle seria um controle real, consistente, vigoroso. E eu trago algumas determinações. Tem uma falha, que é os demonstrativos, eles não trouxeram notas explicativas, e isso é exigido pelas normas contábeis. Mas é uma falha que não vai deixar de que a gente possa emitir o nosso posicionamento a respeito. E aqui a única ressalva que é feita, além da questão dos processos, mas isso não é culpa do gestor, é nossa, a ressalva de não constar notas explicativas nos demonstrativos contábeis. E assim eu encaminho o meu voto de aprovação com ressalvas, e a ressalva é essa, das contas de gestão do exercício de 2018 do fundo. Agora, solicitando, Excelência, que como esse processo, ele, com o decorrer, ele vai ser provavelmente arquivado, que ele tenha aí uma itinerância e que os processos a ele relativos sejam a ele anexados para que não fiquem fazendo número e daqui a pouco vertam o gabinete para que nós façamos um arquivamento desnecessário. É nesse sentido que eu estou encaminhando o meu voto, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Presidente, a manifestação do Ministério Público também nos autos foi pela regularidade, né, das contas de gestão, e a consignação que foi feita, considerando a ausência de efetivo julgamento dos atos de gestão, é porque não houve sequer uma amostra, né, claro que a gente sabe que é impossível que seja feita análise individual de todos os atos de gestão, mas nesses processos o ideal é que seja feita uma amostragem e uma análise de alguns desses atos para que possa você fazer vamos dizer assim, a projeção sobre a gestão inteira, né? Mas isso é um procedimento que ainda está se adequando, né? Ainda é um processo daqueles mais antigos. Imaginamos que nas próximas contas de gestão já deve vir algum tipo de análise dos atos de gestão efetivamente. Mas no processo de julgamento, na forma do parecer 477 de 2024, a manifestação do Ministério Público foi pela regularidade das contas apresentadas. Senhor presidente, só uma coisa que eu esqueci, acabamos passando, mas acredito que seja do conhecimento de todo mundo, e nós só não tomamos as providências até por questão do contido na resolução normativa número 6, que não permite que nós aí queiramos aumentar a zona de funcionamento nesses autos. Em função disso, não poderia fazer pelo normativo do tribunal, mas aqui estou buscando de uma outra forma esses processos virem para cá e serem arquivados junto com o processo original, o processo mãe, para se dizer, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Anselmo, encerra a discussão, submeta a votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão.
Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Acredito que hoje a minha pauta está encerrada, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem para relatar, conceder esse pedido tudo à doutora Ana Raquel. Sem processo na pauta de hoje, senhor presidente. Doutor Sérgio. Presidente. Doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, membros do Ministério Público, todos que nos assistem, venho relatar o processo de número 17148 de 2024, oriundo recebido nesta Corte de Contas via ouvidoria. Trata-se da unidade responsável pela Prefeitura de Marechal Deodoro, uma representação. Trata-se de representação protocolada via manifestação de número 68, 2024, houve para o cargo 29, agente comunitário de saúde e da unidade de saúde Gislene Mateus, edital referenciado do número 1 de 2022, de 4 de outubro de 2022. Alega o representante que, aspas, dos 23 candidatos aprovados para o cargo, 6 foram nomeados até o momento. Dentre os nomeados, há candidatos que foram administrativamente desclassificados por não atender ao requisito editalício de residir na data de publicação do ato convocatório na área /micro área de atuação. E elenca o nome dessas pessoas. Seria Alexandra Ferreira Delina Chagas, Carmelita Santos da Silva e Aurinádia Silva de Araújo. As nomeações desses candidatos decorreram vou repetir eles, entre aspas, as palavras do representante. As nomeações desses candidatos decorreram de ordem judicial de antecipação de tutela e cita o processo judicial de número 070-1234-70-2004 802-004-44. A imediata nomeação de candidato subjúdice seria contrária à jurisprudência do STJ e cita acordos, agravo regimental do RESP 11.379-20 Ceará, agravo regimental e diversos agravos regimentais citados pelo representante. Decisões monocráticas também, RESP, diversos RESP 10.801, 73 de Pernambuco e outros. O candidato subjúdice não possui direito subjetivo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Haveria uma predisposição por parte do município para nomear candidatas subjúdice, em contrário ao que dispõe o STJ. Consta nos autos de distribuição de número 2859/2024, que certifica a distribuição do relator conselheiro Anselmo Brito para este relator por distribuição. O Ministério Público exarou o parecer 4 PMC 5018-2024 SM sugerindo, antes posto, verifica-se não existir qualquer ato potencialmente irregular atribuível ao gestor e sujeito ao controle externo, uma vez que a apontada conduta decorreu de cumprimento de ordem judicial. Ademais, estando a matéria judicializada, inclusive com decisões de antecipação de tutela, eventual possuimento desta Corte, submete não teria qualquer interferência na situação posta. A decisão judicial somente pode ser atacada pelos meios processuais próprios, principalmente quando se verifica que o entendimento do município converge com o do noticiante, conforme contestação apresentada. Entende-se, pois, pela ausência de requisitos a determinar a instauração do processo de interpretação. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, o ministro relator já trouxe um encaminhamento dado pelo Ministério Público. Vou apenas reiterar os termos do parecer exarado nos autos, parecer 50/18/2024, entendendo que não há elementos suficientes para prosseguimento do feito, tendo em vista que se trata de uma impugnação à eventual decisão judicial que deve ser feita pelos meios próprios. Em razão disso, a manifestação é pelo arquivamento do presente processo. Relator, por favor. Senhor presidente, como o assunto é bem objetivo, apenas só lembro que nós viemos sob a unidade jurisdicional, eu passo ao dispositivo para que Vossas Excelências possam decidir a respeito. E por todo já exposto, o assunto bem objetivo, proponho a Vossas Excelências que decidam no sentido de não admitir a presente interpretação, pois o denunciante não apontou irregularidade passível a ser cedado por esta Corte de Contas nos termos do artigo 102 da Lei Orgânica desta Corte. Dá ciência da presente decisão aos interessados e a publicidade para o fim de direito.
Senhor presidente, é como eu apresento a proposta para Vossa Excelência. Em discussão, a proposta de voto do doutor Alberto. Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, encerrada a minha pauta por hoje. Não havendo mais processo a ser relatado, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros, as senhoras conselheiras, digníssimo representante do Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, desejando a todos uma boa semana de trabalho e encerrando a presente. Muito obrigado a todos.